Amém. A paz do Senhor a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais este dia de estudo, nesse janeiro, como foi falado, nesse janeiro da sabedoria, na qual nós estamos estudando o livro de Provérbios. E eu quero louvar a Deus a todos aqueles que estão participando, mandando suas mensagens, as suas dúvidas, os seus feedbacks. E nós estamos aqui unicamente para falar sobre a palavra, sobre a Escritura, né, na sua simplicidade de como ela é. É claro que muitas das vezes quando nós estamos estudando a Bíblia, a gente tem uma parte do nosso confronto, né, daquilo que a Bíblia diz e daquilo que muitas das vezes eu aprendi ou eu entendi, e aí cada um reage de uma maneira. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela é soberana. Ela é acima do que eu entendo, do que eu quero entender, do que eu acho, né, do que eu penso. E aí, quando o conhecimento é colocado, cabe a você pegá-lo ou recusá-lo. Então aqui nós, como escola, nós não estamos aqui obrigando você a concordar com o que nós estamos falando, de você concordar plenamente, não. Nós estamos colocando aquilo que a Bíblia diz. Não é o que eu digo, não é o que a Bárbara diz, é o que a Bíblia diz. E aí, através disso, você tem a sua liberdade de você fazer uma análise, de você estudar mais sobre o tema. Então, em nenhum momento nós estamos aqui para ofender ninguém, mas quem ofende é a palavra, os nossos confrontos, os nossos erros, os nossos achismos. Então, você nunca vai ver nós chegarmos aqui e pedir perdão pelo que foi falado através do estudo, né? Então, assim, porque quando nós, agora se for um erro pessoal nosso, aí sim nós temos a humildade, mas nós nunca vamos retirar o que a Bíblia está dizendo. Por mais que doa em mim, que doa em você, nós nunca vamos chegar aqui e falar, a Bíblia diz isso, mas para não te magoar, entendeu? Para não te aborrecer, eu quero te pedir perdão. Então, assim, nós não pedimos perdão por aquilo que a Bíblia está dizendo e pelo aquilo que a Bíblia está ensinando, né? Então, assim, nem Jesus faz isso, entendeu? Então, assim, isso faz parte de amadurecimento. Então, você que está nos ouvindo, amadureça. Amadureça e saber que a palavra, ela vai te ensinar. E se preciso for ela te confrontar, ela te entristecer, ela te exortar, vai ser necessário isso, mas aprenda. Aproveite essa oportunidade para você aprender da palavra do Senhor, porque nós também aprendemos. Antes de nós iniciarmos a live, nós oramos, nós estudamos, nós pesquisamos várias fontes, várias Bíblias com as suas diferenças, mas principalmente nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude. Então aqui não é achismo que nós estamos falando, é o Evangelho como ele é. E às vezes o Evangelho, por ser muito simples, ele confronta com muita coisa que a gente aprendeu, né? E eu escutei muito isso dos feedbacks das últimas aulas, né? Do capítulo 5, capítulo 6, que é um confronto que está sendo falado, né? E ficamos felizes que você está sendo confrontado, porque é isso que a palavra faz. A palavra, ela vem contra os nossos querer, o nosso querer e a nossa vontade. Então o nome disso é aprendizado. Você está saindo do leite para um alimento saudável e sólido. Quando uma criança ela está fazendo essa transição, muitas das vezes ela engasga, muitas das vezes ela repugna, não porque o alimento é ruim, é porque o paladar dela está acostumado com algo mais líquido. Então, quando vem algo sólido, ela vai se acostumar. Então, você aprenda algo no ensino bíblico. Você não muda a palavra, é você que muda. Não é a Bíblia que muda, é nós que mudamos. Deus não muda. Ele nos muda através da sua palavra. Amém? Isso é muito importante deixar bem claro, né? Nós não acordamos, irmãos, e falamos assim, nossa, qual é a polêmica que nós vamos causar hoje? Nós não planejamos nada contra ninguém, nada contra nenhuma placa de igreja, nada contra ninguém pessoal. Nós estamos aqui pesquisando sobre o que a Bíblia diz, né? Nós, como a pastora Naya falou, nós temos fontes, nós temos sites, nós temos Bíblias, nós temos tanto as Bíblias impressas, que são as Bíblias, né, de várias traduções ATB, a gente tem as Bíblias de estudo, a King James, a Genebra, que a gente já mostrou aqui, mas são diversas fontes que a gente tem de estudo, como a Torá, a parte hebraica, a gente tem os estudos, né, aí dessa parte hebraica e da parte do grego. Então nós estudamos para estar falando da palavra de Deus, mas além do estudo do que vem a parte que é o mínimo que nós podemos fazer como ser humano, nós oramos, né, todos os dias para que o Espírito Santo esteja presente nesses estudos,
para que ele nos ensine. Porque aí é importante deixar isso bem claro, que o confronto ele vai para você que está do outro lado, mas ele vai para nós também. Quantas das vezes nós chegamos aqui e nós temos uma ideia, nós temos um planejamento, e aí o Espírito Santo ele começa a trazer o conhecimento dele, o mover dele, e nós terminamos, nós ficamos maravilhadas, porque até mesmo nós não entendíamos daquela maneira até o momento do estudo bíblico. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Por isso é importante acreditar no dom, porque a gente entende que a nossa parte de cumprir a Bíblia é o que Jesus falou. Negue-se a si mesmo, negue-se o seu eu, negue-se o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua parte cultural, os seus dogmas, tudo aquilo que você cresceu acreditando. Quando você chega na Bíblia e você estuda a Bíblia e você pede para que Deus possa direcionar a vontade dele, você está colocando tudo aquilo que você acredita, você está descartando para que permaneça a vontade de Deus na sua vida, para que você entenda a vontade de Deus. E isso é aceitar Jesus, isso é carregar a sua cruz. Nós vamos falar hoje sobre um dos temas mais polêmicos, né, que tem de todas as lives que nós fazemos. Esse assunto, ele é muito questionado por quê? Eu sou uma mulher casada, a pastora Nayara está noiva, vai casar. Aí muitos questionam assim, vocês não podem falar sobre esse tema porque a pastora Nayara está noiva. Mas irmãos, esse estudo que nós vamos dar hoje, todos os estudos da escola bíblica, eles são não só para quem é casado, para quem é noivo, para quem está namorando, para quem vai casar um dia. Por quê? Porque os profetas, quem escreveu a Bíblia, os apóstolos, todos que estavam ali, eles não falaram só sobre os assuntos que eles queriam falar. Eles estavam falando sobre o que Deus e o que Jesus deixou de conselho e de vida para todas as áreas da vida. Então, Paulo, ele falou sobre as mulheres, ele não era uma mulher, mas ele falou aquilo que ele poderia orientar, assim como Jesus falou também para todos os tipos de cor, todas as raças, todas as nações. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos dá esse respaldo sobre todos os assuntos. E você que está namorando, você que está noivo, às vezes você hoje não utiliza esse conhecimento na prática. Mas que bom! E eu dou glória a Deus se esse conteúdo chegar até você. Porque um dia, quando você for casar, você vai evitar muitos problemas na sua vida. Você vai ter menos riscos do que, por exemplo, o que a minha avó passou, o que a minha mãe passou, o que os meus familiares passaram, minhas tias e outras pessoas da minha família passaram, de entrar no casamento com uma ideia que é totalmente contrária à realidade. Então, que a Bíblia possa trazer luz para o teu conhecimento, para quando você casar, para quando você estiver casada, você for namorar, você for noiva, você não passe pelas dificuldades que todos passaram, você seja feliz. Você tem esse respaldo da Bíblia para ser feliz na sua família e no seu casamento. Então, desde já, eu deixo esse desabafo nosso com vocês, que eu creio que quem está do outro lado, muitos já são amigos, né? Nossos já são aí, não só alunos, mas irmãos em Cristo, né, Jesus, e que vocês possam ter esse amadurecimento, um crescimento emocional, ser emocional espiritualmente, não ser emocionado, né? Entenda que a Bíblia, ela é mundial, ela não é local. Não é as regras locais que nós colocamos de cultura que Deus aceita. Não é o que você colocou da sua cabeça que Deus ele está de acordo. Às vezes você está gastando um tempo de uma vida inteira e quando você chegar no final da caminhada você vai descobrir que você fez tudo errado. Então, que Deus possa ter a graça e a misericórdia de mim, da pastora Nayara e de cada um de vocês, de nós conseguirmos caminhar juntos até Cristo e não iludidos para no final descobrir que Deus não estava acompanhando a gente. Amém? Vamos orar. Vamos iniciar o nosso estudo, Provérbios, tá? Capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia, da sua preferência, como nós falamos todos os dias aqui dos estudos. E você também pode pegar um caderno, um lápis, uma caneta, pode anotar tanto o que nós estamos estudando, como se você tiver dúvidas, você pode anotar, você pode escrever sua dúvida aqui embaixo, ou você também pode mandar para a gente. Aí, numa próxima oportunidade, a gente vai estar respondendo. Eu vou pedir para você curvar sua cabeça um instante, para que nós possamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Mais um dia, Pai. Hoje nós estamos no dia 7. Senhor, nos direciona, Pai, em todo esse estudo.
Que o teu Espírito Santo esteja presente, Pai, porque sem ele nada podemos. Nosso conhecimento humano é falho. Nós rejeitamos, Pai, todo entendimento humano, porque nós acreditamos e cremos que a tua sabedoria é melhor do que a nossa. Pai, entra, Senhor, na casa, no coração, na vida de cada um que chegou até aqui nesse estudo bíblico. Pai, eu creio, Pai, em qualquer lugar do mundo que esse estudo chegar, eu creio que a tua presença também vai chegar ali. E aonde o meu Deus Todo-Poderoso chega, as correntes são quebradas, os grilhões são quebrados, os olhos são abertos, os ouvidos ficam atentos, porque nenhum mal pode resistir à presença do meu Deus. Então, Pai, faça mais uma vez essa alma ouvir a tua voz, Pai. E durante este estudo, Pai, que aqueles que precisarem aceitar Jesus, aqueles que precisarem renovar a aliança, aqueles que quiserem, Pai, fazer um voto contigo, que ele possa ser livre, Pai, para aceitar Jesus no seu coração. Pai, tudo aquilo, Pai, que tenta impedir, distrair, tudo aquilo que tenta, meu Deus, meu Pai, pegar esta alma e aprisionar. Nesse momento não tenha forças. Caia por terra em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus nós declaramos, Pai, que nada resiste à tua presença, ao teu sangue. E já crendo nisso, Pai, eu te agradeço. Eu te dou glórias, Pai, por ver o teu poder mais uma vez. E em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou começar com a leitura igual ontem, nessa Bíblia aqui. E a pastora Nayara na dela, tá? É o mesmo texto, mas duas traduções. Eu estou usando uma NAA, Nova Almeida Atualizada. Legal. Provérbios capítulo 7 diz assim. Eu vou do versículo 1 até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 10, tá? Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os até os teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas, e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um jovem homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde, na escuridão e trevas da noite, e eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Vou ler aqui na minha versão. Do 1 ao 10. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os os dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Quando nós olhamos, você que está nos acompanhando pela primeira vez, eu te convido a você, depois do nosso estudo, ir lá no YouTube. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 6. Até esses 7 primeiros capítulos, você vai ver aproximadamente por 3 vezes Salomão, né, que está escrevendo o livro de Provérbios, ele falar acerca de você guardar o coração, a sabedoria, guardar os mandamentos na tábua do coração. Então, assim, são 7 capítulos e por 3 vezes, né, em capítulos diferentes, ele vai falar exatamente isso. Meu filho, guarde os meus mandamentos e guarde a minha palavra. Então, ele está direcionando, né, ele está enfatizando, ele está destacando essa abordagem. E aí, né, durante esses 7 capítulos, eu creio que por 3 vezes nós falamos sobre adultério. Né, no capítulo 5, no capítulo 6 e agora retornando ao capítulo 7. E aí, nesse caso aqui, que ele chama de mulher imoral, né, uma mulher adúltera, dependendo da sua tradução, esta mulher aqui, ela é uma mulher casada.
né? Então, quando aqui diz que ela está com uma roupa como uma prostituta, mas ela não é uma prostituta, ela está se vestindo como uma prostituta, mas ela é uma mulher, quando fala imoral, é nesse sentido, que ela é uma mulher casada com um comportamento imoral. Então, Salomão ele está enfatizando sobre você buscar a sabedoria e você buscar o entendimento. Para quê? E aí ele vai exemplificar, falando exatamente sobre isso, que você precisa guardar a sabedoria no seu coração. Quando ele fala aqui no capítulo 4, diga a sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente, é você tratar a sabedoria como algo familiar e próximo, não como algo desconhecido, mas algo próximo, a qual você tenha intimidade, a qual você busque relacionamento. E por que é que ele está enfatizando isso? E ele enfatiza muito isso desde o capítulo 5. É porque ele está dizendo que o único modo de você sair desta situação, no sentido de você nem cair nela, é quando você tem um relacionamento com sabedoria e com entendimento. Então, por que ele fala de sabedoria e de entendimento? Porque só o saber não era necessário, não era unicamente, tinha que ser juntado a sabedoria e o entendimento. Porque o entendimento, eu entendo que uma situação é o perigo. Eu entendo que aquela situação pode me causar um problema. Mas, às vezes, só o fato de você entender não faz você resolver a situação. Você precisa de sabedoria para você resolver aquilo que você está tendo um entendimento. Então é por isso que ele fala, olha, você tem que tratar a sabedoria, o entendimento. E por que ele enfatiza isso? Porque agora ele vai exemplificar de um jovem. Qual é a característica desse jovem? Esse jovem não tem juízo, ou seja, ele não tem maturidade. Aqui está sendo pontuado a imaturidade, não o fato dele ser um jovem. Por quê? Porque na Bíblia nós temos exemplo de jovem, que mesmo sendo um jovem ainda, mas ele mostrou uma maturidade, que é o caso de José. José, quando estava no Egito, ele foi seduzido pela mulher de Potifar. E ele, sendo jovem, ele teve maturidade de fugir daquela situação. Então aqui ele está pontuando o jovem e nessa juventude dele a imaturidade, porque ele fala assim, olha, porque da minha janela da minha casa eu olhei e eu vi entre os ingênuos um jovem sem juízo. Então este jovem aqui, ele está andando com pessoas ingênuas, ou seja, pessoas que não têm maturidade. E aqui vai o primeiro ponto que nós podemos observar, as pessoas que estão na nossa volta. Quando você busca sabedoria, quando você busca entendimento, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é olhar as pessoas a quem você anda. E o andar que eu estou falando aqui não é simplesmente grupinhos, não. É pessoas que possuem influência sobre você. Pessoas que têm acesso a conversar com você. Pessoas que têm acesso ao seu entendimento. Esse jovem aqui, ele era imaturo, ele era sem juízo e ele andava com pessoas ingênuas. Ou seja, o redor dele não deixava que ele crescesse em amadurecimento. Tem pessoas que ele é imaturo e ele ainda se cerca de pessoas com imaturidade. Então, uma das coisas que você pode fazer é você se cercar de pessoas que tenham mais experiência e mais sabedoria do que você, para que você possa aprender. Você que é obreiro, que está iniciando aí a sua caminhada com o Senhor, se cerque de pessoas que têm tempo para você poder pegar uma experiência, para você observar. Você não precisa imitar todos os erros e acertos, mas olhe, preste atenção, olhe a maneira, porque a gente aprende nos acertos e aprende nos erros também. Porque se você estiver cercado de pessoas ingênuas, você nunca vai crescer, você nunca vai amadurecer. Então esse jovem, ele está cercado de pessoas ingênuas. Ele está cercado e aí ele continua sendo um imaturo, porque à volta dele tem pessoas imaturas. Aí ele vai falando que no crepúsculo da noite, ele está vindo, ele está andando na rua da casa dessa mulher. Ou seja, ele está se colocando numa situação a qual a sedução pode achá-lo. Existem momentos, né, que a Bíblia diz que ele está subindo e descendo a rua dessa mulher. E aí ele está se colocando numa situação a qual ele pode ser alcançado. É claro que você nunca vai imaginar que aquela situação, que aquele emprego, que aquela conversa vai por trás daquilo ali tem uma intenção maligna. Mas aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher ele saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Ou seja, ela vai sair demonstrando na parte exterior
e na parte interior um entendimento imoral. E aqui é que eu quero destacar, porque ela está indo para seduzir não somente com a roupa, mas principalmente por causa do coração. E aí, quando nós continuamos, vamos continuar a leitura, você vai perceber que ela vai seduzir utilizando palavras. Ele não vai estar seduzido por causa da roupa. Ele vai estar seduzido por causa das palavras. Então, tome cuidado, porque muitas das vezes o cair, o pecado, a oportunidade do erro, ele vem vestido. Mas a intenção que está por trás, ela é pior do que tudo. Então, assim, ele está naquele ambiente que ele está se colocando no lugar onde ele pode cair. Então, se você está vendo que aquela situação está te levando para você ter este encontro, ou seja, para você encontrar o errado, saia de lá. A Bíblia, irmão, ela enfatiza muito isso. Então, assim, Salomão fala muito sobre isso. Olha, corre, sai. E como é que você vai correr? E como é que você vai sair? É por isso que ele começa o capítulo dizendo, olha, você precisa ter sabedoria, você precisa ter entendimento. Porque olha o tanto de informação, irmão, que esse jovem passou desapercebido. Ele está na rua, à noite, subindo e descendo no entardecer. Ele se encontra com essa mulher. Essa mulher, a Bíblia fala assim, ó, eis que a mulher lhe saiu ao encontro. Essa mulher vai ao encontro dele, encontra ele. Ele observa as roupas dela, ele observa a astúcia do coração. E mesmo assim, ele não vai embora. Se ele fosse uma pessoa que tivesse sabedoria e entendimento, ele ia entender toda aquela situação e ele iria embora. Por isso que é necessário que você tenha a sabedoria e o entendimento. Para quê? Para quando o pecado vir ao encontro, irmão, é muito rápido. Você imagina esse jovem que subindo e descendo na rua e de repente aparece uma mulher, porque a Bíblia vai dizer que ela vivia nas praças, ela vivia nas esquinas, e ele tromba, né? ele tropeça naquela mulher. E às vezes acontecem situações como essa. Acontecem situações como essa, que você está lá no seu trabalho, você está lá no seu ministério, você está lá na sua faculdade, na sua escola, daqui a pouco você se encontra numa situação a qual a sua fidelidade, a qual o seu amor, a qual o seu compromisso com Deus ou com alguém que você tem aliança é colocado à prova. O que acontece? Se você não tiver o seu coração tomado por sabedoria, se você não tiver o seu coração tomado por entendimento, você não vai entender o ambiente que está acontecendo. E por que ele não entende o ambiente? Porque ele era ingênuo. Você vê que Salomão está escrevendo que ele está de longe, né, lá da sacada do palácio, ele está olhando e de longe ele percebeu que aquela mulher tinha astúcia de longe. E o jovem que está perto daquela mulher, ele não percebeu. Para você ver que não é uma questão de lugar. O jovem está em cima da situação, ele está dentro da situação e ele não está percebendo. E Salomão está de longe, ou seja, ele não está no ambiente e ele consegue enxergar. Então, tem situações, irmão, que você está dentro, que quem está do lado de fora fala assim, não é possível que a pessoa não está enxergando que isso aí é um buraco. Não é possível que essa pessoa não está enxergando que essa pessoa não presta, que esse relacionamento não vai para frente. Mas é por quê? É porque quem abre os olhos é a sabedoria. Nos capítulos anteriores fala que ela é luz. Então é ela que faz você enxergar. Você pode estar em cima, irmão. Ó, eu e a Bárbara, nós não enxergamos direito de longe. Direito não, mas nós não enxergamos nada. Eu uso óculos, ela usa lente. Então você imagina, eu estou sem óculos, ela está sem a lente dela. Então, tipo assim, a gente não enxerga. A gente pode estar uma assim, em cima da outra, assim, ó, a gente não enxerga. E tem pessoas que estão do outro, isso aí, quem mora aqui na cidade sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente está passando, a pessoa está do outro lado, grita o nosso nome, dá tchau e a gente não está vendo nada, não está enxergando nada. Então, assim, não adianta. Às vezes você está em cima da situação, você está em cima ali, ó, mas se os seus olhos não estiverem abertos com a sabedoria, você não vai enxergar. E aí, quem tem a sabedoria, que Salomão tinha, de longe ele enxergou, de longe ele entendeu a situação. Então, peça nessa noite para o Senhor, me faz enxergar, porque quantas das vezes, irmão, estava em cima. Você aí que está namorando, você que está noivo, tem, irmão, sintomas de relacionamento tóxico, tudo, que às vezes está em cima da gente, e a gente não observa, a gente não vê. Por quê? Porque os nossos olhos estão tomados por aquela paixão avassaladora que não deixa a gente enxergar a situação. Então peça para o Senhor, abre os meus olhos com sabedoria, não deixa que o negócio está em cima de mim, como aquela mulher estava na frente daquele jovem, com a roupa, ou seja, o exterior. Salomão enxergou o coração da mulher de longe. Falou, olha, o coração dela tem astúcia.
De longe ele enxergou. O jovem estava em frente à mulher. Ele não percebeu nada. Por causa do quê? Da imaturidade. Existem situações, você que é obreiro, que a sua imaturidade não deixa você enxergar. E aí, quando você vai ver, líder, o departamento está indo de mal a pior, quando você vai observar, os problemas já estão acontecendo e todo mundo te pergunta, você não está enxergando, está na sua frente. E não adianta estar na nossa frente se nós não estamos enxergando. Então, peça para o Senhor nessa noite, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar, como Salomão, muitas das vezes, de longe, você possa entender a situação. É assim, nós temos, anotei aqui alguns pontos, enquanto a pastora Nayara falava, tem até um site que nós usamos de consulta, que ele é muito bom para você que é obreiro, para você que trabalha na casa do Senhor, que chama-se Biblioteca Bíblica, né? Lá tem mais de 15 anos de trabalho, de estudos, onde a gente consulta, né? Um dos tantos que a gente consulta, porque a gente tem muitas fontes aí bíblicas, e sites onde nós acompanhamos o trabalho do Rodrigo Silva, que é arqueólogo, muitos conhecem. A gente tem aí vários trabalhos onde a gente busca agregar esse conhecimento e trazer para agregar um contexto bíblico aí para a gente entender a situação que está sendo falada. Esse texto, ele é um dos exemplos onde a gente, conhecendo o contexto da época, a gente consegue entender o que Salomão está dizendo e está orientando. Porque para aquela época, era muito fácil de Salomão estar na janela, ver aquele costume dos jovens passarem por ali, e ele fazer essa observação, porque não era normal um jovem, um homem, passar por ali na esquina e ser abordado por uma mulher que já era casada. Não é uma conduta de uma mulher casada estar àquela hora, muito menos sabendo que o marido dela, aí mais à frente nós vamos ver, não estava presente na casa, e ela abordar um homem que não é o marido dela para fazer esse convite. E aí, o que eu quero trazer para você para reflexão? A gente tem no seu dia a dia, no meu dia a dia, circunstâncias que a gente sabe que, no contexto nosso de tradição, não é comum. Então, esse tipo de situação que ele não é comum, ele tem que trazer a sabedoria de Deus e o entendimento da palavra de Deus. Você, como cristão, você tem que entender que aquilo ali que não é comum, saiu do normal, você tem que apitar um sinal vermelho. Sabe aquelas luzinhas de bombeiro? Tem que acender uma luz vermelha na sua cabeça. Então, esses primeiros versículos, que aqui fala, capítulo 7, versículo 1, né? Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Tem uma outra tradução que ela fala assim, entesoura, né? O que é o entesoura? O que é o conserva? Ele fala para você guardar no seu coração, acumular no seu coração os entendimentos da palavra de Deus. Então, a partir do momento que você pega o que nós falamos muito nos outros capítulos, o temor do Senhor, você entende que em todos os locais que você está, Deus ele está ali com você. E por você temer ao Senhor, aquilo que está fora da sua conduta, como homem, como mulher de Deus, você tem que evitar. Então, colocando esse texto para os dias de hoje é muito difícil, né, que nós venhamos passar por esquinas e sermos abordados. Mas o que é comum hoje? Você entrar no seu WhatsApp e ter uma mensagem de uma mulher ou de um homem casado, que aí ao invés de acender um alerta e você bloquear, você tenta ser, não, é só uma mensagem, é só uma dúvida, é só uma oração, é só isso, e você vai inventando desculpas, sendo que o seu comportamento moral e ético, porque você é um homem de Deus e o temor do Senhor te orienta isso, não, se a minha esposa pega ou se o meu marido pega uma situação dessa, eles vão se ofender. Eles vão se ofender porque essa mulher é casada ou eu sou casado e respeito ambas as partes. Ou se não, a mulher não for casada, mas você vai bloquear, você vai cortar, você vai não passar mais por essa situação para que você não alimente aquilo ali. Então, a reflexão que eu quero trazer desses primeiros versículos, tente verificar conforme a palavra de Deus fala, de você estar atento é isso, guardar os mandamentos de Deus é isso. Quais são as situações, Salomão está colocando uma situação aqui, que não é normal de acontecer.
Qual é a situação dentro da tua igreja, dentro da onde você vai, do seu trabalho, você que trabalha às vezes longe da sua moradia, qual é a situação que não é normal para todo mundo, mas para você está sendo tratado diferente. Casos que eu já vi, porque eu trabalhei muitos anos na parte administrativa das empresas, e as situações, na maioria das vezes que acontecem de adultério, elas são assim: todo mundo é tratado de um jeito e aquela pessoa é tratada de uma maneira diferente. Então, nada acontece do dia para a noite. Salomão está dizendo isso, olha, ele passou uma vez, ele passou duas, ele começou a ser abordado e ele aceitou, ele continuou. E isso vem para o coração. E aí no versículo 2, ele está falando assim, ó, guarda os meus mandamentos e vive. Então, esse guarda e vive, porque não adianta você ler, não adianta você ir para a igreja, não adianta você aprender, se na hora que é para você agir, você age diferente. Então você precisa agir a palavra de Deus. E aí ele te dá um exemplo, como a menina dos seus olhos. O que era a menina dos olhos nessa época de Salomão? Essa parte mais menorzinha do seu olho, essa bolinha menor preta, que aonde já viu quando alguém vai tacar alguma coisa em você, vai tacar um balde de água, vai tacar alguma coisa, você faz assim na hora. Se você achar que um caderno vai... Só eu e a Nayara que muito cega, né? Nós não nos protegemos. Se você tacar um balde de água na Nayara, ela vai molhar inteira. Por quê? Eu tenho 7 de miopia, a Nayara tem mais de 3. Então, é até uma questão que eu ia comentar depois com a Nayara da gente falar aqui na live. Se você vê a gente no meio da rua, se você vê em algum lugar, chegue perto, cumprimente, tá? Nós temos o maior prazer do mundo em cumprimentar vocês. De longe, você pode mexer a cara, você pode falar, você pode gritar, porque nós não conseguimos enxergar e parece que quem não enxerga fica cego e surdo, né? Porque muitas das vezes a gente nem ouve, nem vê quem é com a gente. Então não é porque nós não queremos ou somos metidas ou algo do tipo. Pode falar com a gente, é mesmo a cegueira. E esse exemplo ele fica muito bom aqui dentro desse contexto, porque se você não proteger o seu coração, né, se você não viver essa palavra, você não está guardando como a menina dos seus olhos. O seu reflexo espiritual ele não está ativo. Você está sem o seu escudo. Né? A palavra de Deus ele é uma proteção, ela é um escudo espiritual para a sua vida. E aí ele continua dizendo assim, versículo 4, tu és a minha irmã e ao entendimento chama teu parente. Ele fala de sabedoria. Então, sabedoria e entendimento, ele coloca como parentes íntimos. O que é um parente íntimo? É quem está perto de você. É algo que você está constantemente ali cuidando e zelando para você não esquecer. Então a palavra de Deus, a sabedoria, o entendimento de Deus, ele é isso, ele é algo íntimo. É algo que você busca, independente se você for para a igreja, independente se alguém mandou, se alguém não mandou. Você tem a sede e a vontade de que Deus esteja ali dentro do seu coração. E ela precisa ser alimentada. E aí ele vem falando, ó, para que eles possam te guardar da mulher estranha. Da estranha que lisonjeia com as palavras. Então, se você não tem o temor do Senhor, se você não tem a sabedoria, que é a leitura bíblica diária, a oração diariamente, essa mulher ela vai chegar e você não vai enxergar. Você não vai ser guardado disso. Quando você se aperceber, você já vai estar ali dentro do problema. Então, Provérbios, eles nos dá muitos ensinamentos justamente para isso, para antes de você cair no buraco. Então, o que no versículo 3, ele fala bem assim, cadê? Ata aos teus dedos e ao seu coração. Ele cita o gesto, né? O gesto, a parte externa, e o coração, que é a parte interna da alma. Isso quer dizer que o quê? É insuficiente se você tiver só um. A religiosidade, ele é a parte externa. Você pode estar, aquele jovem poderia estar de terno, poderia estar de Bíblia na mão. Aquele jovem poderia estar dentro de todo o figurino. Externamente, ele poderia cumprir tudo. Mas aqui a palavra ela fala assim, ó, você tem que estar com ela nos seus dedos, mas ela também tem que estar dentro do seu coração, da sua alma. Porque dentro de você, aí você vai ver a Bíblia citar muitas vezes que o seu coração, a sua boca fala que o seu coração está cheio. Então, o seu coração, ele tem que estar alimentado de coisas boas, ele tem que estar ocupado com as coisas de Deus, com o temor do Senhor, com os ensinamentos da Bíblia. E aí você vê muitas vezes Provérbios dizer isso, guarda no teu coração, guarda no teu coração. Por quê? Porque é ele que vai colocar para fora e ele que vai ocupar espaço.
Então, se ele não tiver com o espaço ocupado, vai entrar outras coisas. Vai entrar o posicionamento da mulher adúltera. E aí essa parte a gente coloca tanto da parte de relacionamento quanto da parte espiritual. Se você não tiver acobertado de oração, de ensino da Bíblia, de estudo bíblico, de Deus, do Espírito Santo dentro da tua vida, as outras coisas do mundo, elas vão entrar. Porque tudo que está desocupado, o inimigo ele vem para ocupar. Se você estiver desocupado com o coração, se Deus não estiver aí dentro, tenha certeza que o inimigo vai invadir, ele não respeita, não é porque é você, não é porque sou eu, ou porque é a pastora Nayara. A gente brinca muito e fala, gente, coitada de nós, entendeu? Porque se não for Deus para guardar o nosso coração, a nossa vida, nós não tem força nem para pegar uma cadeira. Duas tapadas junto a eu e a Nayara. Então, assim, se não for Deus, se não for Deus, gente. Então, assim, e a mesma coisa na sua vida. Nós não somos melhores do que vocês. Então, preencha o seu coração com as coisas de Deus. E aí eu tenho certeza que fica tudo mais fácil. Porque não é você, não é a sua força, é a força de Deus. E aí, ele vem falando, né? Porque na janela da minha casa olhei pelas minhas festas e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um homem vazio de entendimento. E aí aonde eu expliquei para vocês, aquilo que está vazio de entendimento, o inimigo ele vem colocar as coisas dele. E aí ele estava passando no crepúsculo da tarde, na escuridão e nas trevas da noite, eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Versículo 11. Ela é espalhafatosa e teimosa, seus pés não habitam em sua casa. 12. Ora, ela está fora, ora nas ruas, à espreita em cada esquina. Versículo 13. Então ela o pegou e o beijou, e com face imprudente lhe disse. Versículo 14. Tenho ofertas de paz comigo, hoje paguei os meus votos. 15. Por isso vim ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Do 11 ao 15. Isso. É espalhafatosa e inquieta, e os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, e hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Quando nós vemos essa parte, né, desta mulher incomum, né? Incomum porque, como foi falado aqui no contexto histórico, ela é uma mulher casada, que nós vamos ver isso mais para frente, que ela mesma vai falar, e ela, uma mulher casada, né, dentro do seu contexto, era uma mulher que tinha muitas ocupações, porque naquela época a mulher dentro de casa ela tinha muitas ocupações, e aí mesmo assim a Bíblia diz que ela era inquieta. Uma hora ela estava na rua, uma hora ela estava na esquina, ela era uma mulher que os seus pés não paravam em casa. Ou seja, ela era uma pessoa que tinha um casamento, mas se comportava de uma maneira que como se não tivesse. E aí ela agarra esse jovem e o beija. Ou seja, ela já toma uma atitude totalmente contrária aos ensinamentos. E aí ela ainda diz para esse jovem: olha, eu tinha que oferecer sacrifícios pacíficos, paguei os meus votos. Naquela época, quando você oferecia sacrifícios pacíficos, de acordo com o livro de Levíticos, os sacrifícios pacíficos eram os sacrifícios que você fazia por livre e espontânea vontade, ou seja, por agradecimento, por gratidão, você tinha recebido alguma coisa da parte de Deus, e aí como agradecimento você oferecia sacrifícios pacíficos. E aí quando você entregava um animal, o que sobrava daquele animal, você podia chamar a família para fazer um assado e aí fazer como se fosse um culto de gratidão, vamos colocar assim, né, de agradecimento. E aí você vê que ela faz o sacrifício, aí na hora dela fazer o banquete de agradecimento, do que ela fazer com a casa dela, com o marido dela, primeiro que ela não poderia nem fazer esses sacrifícios com o marido fora de casa, porque ela tinha que estar com ele para poder fazer. Mas aí você vê que ela faz o sacrifício, que aí na hora do banquete, ela chama esse jovem para um banquete. Então quando fala assim, olha, eu paguei os meus votos, por isso que eu vim ao seu encontro, porque ela está convidando ele para um banquete. Então você imagina, esse jovem ele é ingênuo, ela chega toda com uma roupa imprópria,
um coração tomado pela imoralidade, e ela acabou de vir do culto. Olha que maravilha uma coisa dessa! Ela acabou de chegar no culto. Então, isso aqui é muito sério que eu estou te falando. Era uma pessoa que tinha acesso a ir ao culto. Ela ia ao culto. Então, assim, não pense que você vai na igreja, você vai encontrar 300 anjos. Ah, não tem anjo. Tem pessoas que falham, pessoas que querem se consertar. E aí, essa mulher está saindo do culto, irmãos. Ela acabou de oferecer sacrifício. E o coração dela está tomado pela imoralidade. Você sabe por quê? Porque você estar dentro do ambiente da igreja não significa que você está liberto e convertido. Se você não deixar Deus entrar no seu coração, você pode entrar na igreja que você quiser. Olha, minha igreja tem doutrina, minha igreja tem dogma, minha igreja tem o melhor pastor, minha igreja tem melhor isso, tem melhor aquilo. Se você não deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, se você não deixar o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado, é em vão. Porque essa mulher, ela é imoral, ela é inquieta e ela está oferecendo sacrifício. Ela está indo para o culto, mas o culto não está entrando dentro dela, a palavra não está entrando. Por quê? Porque o comportamento dela não está mudando. Ela continua inquieta dentro de casa, ela continua com o comportamento errado, ela continua se vestindo errado. Então, ela está fazendo sacrifício. Quando nós falamos sobre isso ontem, quantas vezes você faz sacrifício, mas você não obedece, então não adianta. Essa mulher está oferecendo sacrifício. Aí ela pega o banquete que era para ser para o esposo, o banquete que era para ser para a sua casa, e ela está levando para um jovem se prostituir. Isso é o que acontece com o adultério. Você pega um casamento, um banquete que é para o Senhor, e você está entregando na mão do inimigo. E ela estava entregando na mão do inimigo. Então, não adianta fazer sacrifício se você não mudar, se você não obedecer. Porque ela está chegando e ela pega aquele banquete e oferece para aquele jovem. Então, o pecado, quando ele é apresentado como um banquete, uma coisa bonita. As palavras dela eram de elogios, ela está oferecendo banquete. Você imagina a visão daquele jovem, aquela mulher totalmente vestida, provocante, oferecendo banquete, elogios. Se ele não tiver um coração tomado por sabedoria e por Deus, quem é que não gosta de participar de um banquete? Quem não gosta de ser convidado para algo bom? Porque o inimigo, irmão, ele não vai te oferecer coisa ruim. Ele não vai te oferecer coisas péssimas. Converse com uma pessoa, e eu já tive isso porque a gente trabalha com oração, pessoas que está se relacionando com uma pessoa que ele já bateu na ex, já bateu na mãe, já bateu na tia, e você pergunta assim, por que você acha que com você conversa com a pessoa e fala, não, mas comigo ele é diferente. Ele é carinhoso comigo, ele é isso, ele é aquilo. Então, assim, as palavras, o banquete que é oferecido, irmão, cuidado com as oportunidades que aparecem. Peça para o Senhor iluminar mais uma vez os seus olhos. Fala assim, Senhor, esse banquete é o Senhor que está preparando para mim. Está vindo do Senhor. Porque, irmão, se não vir do Senhor, pode ser um banquete lindo, mas o fim dele é trágico. Se não vem do Senhor, pode ser banquete. E esse banquete está vindo da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Cuidado, peça para o Senhor, porque quantas pessoas nós conhecemos, por exemplo, da minha geração, que meninas que casaram com homens que vieram pregar na igreja, que o homem faltou fazer fogo cair do céu, é o meu prometido. E aí foi, irmão, com o meu banquete hoje, só Jesus sabe por que esse banquete se transformou. Você sabe por quê? Não enxergou direito, não olhou direito. Então, tome cuidado com esses banquetes, essas palavras. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Não deixe o seu casamento por causa de uma oportunidade que te parece boa. Não deixe a aliança que o Senhor te entregou. Não deixe a sua família por causa de um banquete, por causa de um elogio que foi dado a você. Preencha o seu coração. E isso é muito sério, porque muitas das vezes as pessoas elas começam a sair dos seus relacionamentos por causa de um elogio e você pensa que isso é bobo. Não é. Vai entrando, irmão, as palavras vão entrando, vai preenchendo o coração que está vazio. Então, você que é casado aí, elogie sua mulher, elogie seu esposo. Tome o espaço que é seu. Não deixe outro, porque se o elogio está entrando, é porque não tem elogio aqui. Está vazio. Está vazio. Então, não deixe o espaço vazio. Aquele jovem está tarde da noite na rua. Provavelmente está com fome. O que é que essa mulher está oferecendo? Banquete. Então, o inimigo ele vem para oferecer algo que o espaço está vazio. Se ele encontrar uma autoestima vazia, se ele encontrar um olhar vazio,
um coração vazio, uma aliança vazia, ele vai oferecer um banquete para isso. Então tome um espaço que o Senhor te deu para você tomar conta. Você no seu, tome esse espaço, porque se você não tomar conta desse espaço, o inimigo ele tem banquete para oferecer. Ele tem banquete para oferecer. Então, assim, não ache você que porque, mas eu estou na igreja, eu estou imune. Não, você não está imune. Nós não estamos imunes. Enquanto estivermos nesta terra, nós não estamos imunes. Nós não estamos. Então, peça para o Senhor, trabalha os meus olhos, trabalha o meu coração, preenche o meu coração e, principalmente, preenche o seu coração da presença de Deus. Porque o próprio Jesus falou, a casa ela não fica vazia. Não existe meio termo. Ou o seu coração está cheio de Deus, ou ele está cheio do mal. Não tem um meio termo ali, não tem. Então preenche o seu coração com as coisas do céu. Paulo ensina isso. Olha, que vocês preenchem o tempo de vocês, quando vocês estiverem junto, com louvor, com testemunho, com exortação. Por quê? Porque você tem que preencher. Porque se eu e você não preenchermos o espaço, você quer ver uma coisa, você que tem filhos, Bárbara pode falar muito bem disso. Se você não tiver diálogo com eles e tiver o espaço vazio do diálogo, a droga ela entra. As más companhias, ela entra. Os amigos com os conselhos errados entram. Por quê? Porque o espaço está vazio. E esse espaço, é claro, irmão, que ele não é construído da noite para o dia. Mas é como foi falado ontem, é no espaço da formiguinha. Chame seus filhos, sente com ele na mesa, tire uma refeição. Fala, olha, nós vamos tomar café da manhã junto. Não tem como tomar café, nós vamos jantar. Não tem como jantar antes de dormir. Nós vamos se reunir. Pergunta para eles, as aulas vão começar para alguns. Pergunta, como é que está no seu colégio? Como é que está na sua... Mostra que você tem interesse, porque isso sim é importante, porque se a gente deixar o espaço vazio, irmão, Satanás vem com banquete. Aí ele oferece amizade para o seu filho, amizade, conselhos, vozes de aconselhamento. Por quê? Porque esse espaço está vazio. Preencha os espaços, preencha esse espaço, porque se você não preencher esse espaço, na hora da adversidade, que o Satanás vir com o banquete, a pessoa não tem força para dizer não. Ela não vai ter força para dizer não. Então preencha esses espaços vazios com seus filhos. Nós temos visto aí uma geração, irmão, vazia de afeto, vazio de atenção, sabe? Os pais hoje não sabem mais quem são os amigos dos filhos, não sabem onde é que os filhos estão andando, com quem está conversando, está fazendo o que na internet, está conversando com o quê. Aí tem agora o tal de privacidade, não, você tem que respeitar a privacidade do seu filho. E aí você sabe o que acontece? Satanás não respeita a privacidade, ele não respeita nada, e ele acaba invadindo esse espaço vazio, com os banquetes dele, com as oportunidades dele. E aí ele envolve, e esse envolvimento, irmão, no início ele é muito prazeroso. Porque você imagine, você não tem amigos. Põe-se no lugar do seu filho, você não tem amigo, você não tem com quem conversar, daqui a pouco chega uma pessoa, empresta o ouvido, dá atenção, se importa, e aí começam os maus exemplos, começam as más influências. Mas essa má influência, ela não começou de repente, ela começou como uma boa amizade, ela começou como uma oportunidade do quê? Um espaço que estava vazio. Então preenche os espaços vazios, para que não tenha a oportunidade do inimigo oferecer os seus banquetes. Esse ponto aí ele é muito importante, porque a gente está vendo assim, em Provérbios são muitas orientações que eles focam muito na família. Se vocês observarem a Bíblia no geral, irmãos, todos os livros que a gente lê, tudo que a gente tem de ensinamento, ele está sempre englobando a família. O comportamento da família, a união, a aliança da família. Foi Deus que criou a sua família. Foi Deus que criou o homem, criou a mulher, criou os filhos. Foi a ordenança dele que a gente se multiplicasse. Então, o único papel que ele deixou para a gente, que a Bíblia nos orienta, é, olha, eduque o seu filho por onde ele vai passar, fale para ele o que é a vida, os mais velhos ensine os mais moços, né, para que eles não tropecem, para que pela imaturidade, né, esse jovem ele estava com o coração vazio, a palavra de Deus ele fala, ele estava vazio de sabedoria, de entendimento. Então, talvez houve uma falha, né, dos pais ou da família de não ter preenchido esse vazio, de não ter orientado ele de forma com que isso entrasse no coração dele e ele guardasse o temor do Senhor, de não fazer porque, olha, eu não vou fazer, não é por conta da mulher ou por conta do marido, não vou fazer porque eu tenho temor ao Senhor e eu sei que isso é errado, eu sei que ela é uma mulher casada, então não vou aceitar, por mais que eu esteja com fome, por mais que eu esteja aqui, eu queira, ou como ela estiver vestida, eu não vou fazer porque eu fui ensinado
chamado a não fazer, a não aceitar isso. E a pastora Naya levantou um ponto muito importante, que é esse ponto do culto. Era uma mulher que fez o culto ao Senhor, estava com um banquete e estava se comportando. E aí tem uma pergunta que nós fazemos muito, né, que eu já me fiz e que eu creio que você também já se fez, é por que Deus permite, né, que homens e mulheres que estão no erro, estão errados, uma mulher adúltera, estava ali no meio do culto, estava cultuando, chegou a fazer o sacrifício, Deus não impediu dela fazer o sacrifício. Ela passou pelo sacerdote, ela fez o sacrifício, ela estava ali. E aí eu levanto uma reflexão para você da passagem a respeito do trigo e do joio. Né? A palavra de Deus diversas vezes ela nos fala que ele nos prova para que nós venhamos ter fé, esperança, para que nós possamos crer em Cristo, para nos fortalecer. Então, o que ele faz é porque, não sei se vocês viram, mas aí você pode anotar aí para você pesquisar na internet depois. A foto de um joio. O joio, ele é muito parecido com o trigo. Se você colocar os dois do lado, é muito parecido. Não tem uma diferença no olho que você possa separar. Não tem como você arrancar um sem arrancar o outro. Então, a diferença, aí eu vi num vídeo explicando como que se faz essa separação do trigo e do joio, é que quando você faz assim, ó, a fricção, né, da máquina ou das mãos, ele esfarela o joio e o trigo ele fica as sementes. Então, somente na fricção você consegue ver as diferenças. E dentro disso, o que eu quero colocar para mim e para você? Provérbios, ele fala bem assim, ó, atente-se, fica atento é um sinal de alerta. Então, não existe um lugar, né, que você não esteja desatento da palavra de Deus. Dentro da igreja sempre vai ter e sempre terá homens e mulheres que estão sem Deus. Sempre tem e sempre terá. Por quê? Porque é dali que as pessoas vão ser transformadas. Quem são chamadas e quem são escolhidas serão libertas e serão transformadas. Aquelas que não são chamadas, a casa ela não pode ficar vazia, como a pastora Nara falou. Se você não é usado para Deus, principalmente você que tem dom, aí eu coloco esse alerta para você. Se você não utiliza o seu dom para Deus, e você deixa a casa vazia, o inimigo ele vai entrar e vai usar o seu dom para a parte do inimigo. E ele pode usar esse dom dentro da própria igreja. Qual é o objetivo disso? A quebra da igreja, a briga entre os irmãos. As pessoas de forma sutil, às vezes uma pessoa que está cantando um louvor, está ministrando uma palavra, porque e o inimigo também sabe, ele sabe a Bíblia mais que eu e você. Ele estava lá quando a Bíblia foi escrita. Ele sabe citar a Bíblia inteira. Então, ele está ali usando esse dom que era para ser para Deus, ele vai usar para destruir o seu casamento. Ele vai utilizar para destruir a vida do seu filho. Ele imita muito bem. Ele imita muito bem, irmãos. E a palavra de Deus diz que Deus ele não vai impedir que eles estejam ali. Ele vai pedir para você estar atento. Estar atento para que você tenha a sensibilidade, e aí é um dos dons de discernimento. Peça esse discernimento ao Senhor. Senhor, me dê discernimento para me entender as características de quem é filho teu e quem não é. Não para você ir lá brigar, apontar o dedo, gritar ou julgar, mas para você estar atento. Para você saber, olha, essa não é uma boa companhia para o seu filho ouvir. Essa não é uma boa pessoa para o seu marido andar. Essa não é uma boa pessoa para você andar. Você vai ficar atento ao que a pessoa pratica. E aí, um dos pontos que eu quero colocar é esse banquete que essa mulher está oferecendo, ela está oferecendo um prazer. O que eu quero colocar para as pessoas que são casadas aqui? Se você, a diferença entre o pecado, né, e o prazer é que se você for oferecer o prazer para outra pessoa que não é o teu marido, não é a tua esposa, esse é o pecado. Ela não está errada em ter oferecido prazer. A Bíblia ela nos orienta, lá em Levíticos, que ela tinha que fazer esse banquete e oferecer ali para o marido dela, para a família dela. Então ela poderia, o errado não é ela fazer o sacrifício e oferecer prazer, banquete, tudo. O errado era para quem ela estava oferecendo. Então você, marido, você, esposa, o que você está oferecendo para outras pessoas que era para ser propriedade do seu esposo e da sua esposa? O elogio que você oferece para outro que não era para ser, né? As coisas agradáveis. Você é capaz de guardar dinheiro, como eu já vi tantas vezes. Você é capaz de utilizar um dinheiro para você sair para lanchar com um amigo, com um familiar, com um convidado, com uma pessoa que veio para pregar de outro estado.
Né? Eu vejo muito isso nas igrejas. Os pastores separam ali um recurso, vem o cara lá do Nordeste para poder pregar aqui no Centro-Oeste. Ele separa um recurso porque ele tem que agradar um homem de Deus. Mas quando é a esposa, quando é o esposo, você não tem coragem de tomar um café da manhã na padaria, você não tem coragem de passar um final de semana, porque a igreja tem sido mais importante do que o teu casamento. A empresa que você tem é mais importante que o teu casamento. Quantas vezes você está deixando de ter um lazer, um prazer com seu esposo, com a sua esposa, para você dar prioridade para uma reunião, para um trabalho? Não que você não tenha que trabalhar, mas você pode marcar épocas do ano que você pode sair com a sua família, que você pode sair com a sua esposa. Mas se for para fechar um grande negócio, você move mundos e fundos. Mas se for para você poder conquistar, reconquistar a sua esposa, né? Às vezes colocar um bálsamo em feridas que estão antigas ali. Porque, irmão, eu sou uma mulher casada, eu posso falar isso para você. Existem feridas que a trajetória do seu casamento, feridas que aconteceram ali, que estão ali até hoje, e nenhum dos dois se preocupou em curar essas feridas. Vamos orar, eu vou orar a Deus, entendeu? Que esse final de semana nós vamos fazer essa programação entre nós dois, porque nós temos que conversar sobre esse assunto, que é uma ferida pra gente, e nós vamos resolver isso para que nós sejamos felizes. Então você tem que ter essa disposição. Por quê? Porque a empresa vai ficar aí, os filhos vão sair de casa, vão se casar, vai ficar você e a sua esposa, vai ficar você e o seu marido. Vocês têm que estar bem resolvidos, vocês têm que estarem resolvidas as situações que vocês têm, e Deus te dá essa autonomia dentro da palavra dele, ele te dá esse respaldo de você cuidar da sua aliança, de você cuidar da sua família primeiramente. Ela não está acima da igreja. Ela não está acima das reuniões de igreja, do domingo, do sábado, do dia que for da semana. Se a igreja não está te dando tempo de cuidar da sua família, da sua casa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, o papel está investido. Sente, desça em oração, vá buscar na palavra de Deus, e você vai ver que o que nós estamos falando aqui é respaldo bíblico. Está errado. O seu filho às vezes não conhece você, você não conhece o seu filho. Quantos pais, se eu chegar aqui e perguntar, qual é a cor favorita do seu filho? Quais são as notas que ele tirou esse bimestre? Quem são os melhores amigos dele? Você não vai saber me dizer? Você vai saber responder quem são? Porque se você está sabendo mais da cor da parede da igreja, de quantas irmãs tem lá, às vezes tem 60 pessoas dentro do departamento ali de jovens, de mulheres, você sabe o nome de todos, mas você não sabe as informações dos seus filhos. Então isso é muito sério, porque é o núcleo onde a gente tem a realidade e a gente tem uma expectativa. E hoje nós conversamos a respeito disso, Nayara, nós temos até vontade de futuramente fazer um projeto a respeito de casamento, de noivado, de tudo. Por quê? Porque você tem uma expectativa que você criou no namoro. Você tem uma expectativa que você não conhecia a pessoa que está ali do seu lado. Ele te mostrou a parte que ele se arruma para ir te ver. Ele te mostrou a parte que ele tá saudável, porque quando a pessoa tá namorando, se ela tá doente, ela nem vai. Ela fala que ela tá indisposta, né? Eu tô indisposta hoje, eu não vou. Ela te mostra a melhor parte dela. E aí, quando você casa, tem esse choque, essas feridas do casamento, porque você descobre que ela tem uma mania, ela tem um jeito, ela tem uma criação, ela não arruma a casa igual a sua mãe arruma, ela não faz a comida igual você faz, ela não usa eu já vi casal brigando por causa da marca do amaciante. Ela não usa um amaciante, certo? Então causa feridas que vocês passaram às vezes 5 anos brigando, 6 anos, e criou um distanciamento que ficou até hoje. Você já parou para pensar nisso? Que você tem um distanciamento no seu casamento que aconteceu por feridas, que ficou até hoje porque o local estava vazio, como a vida desse jovem, e você não se preocupou em resolver. Vocês botam pedra no assunto, ninguém fala, né? Ninguém toca, e tá tudo certo. Então resolva isso, busque esse respaldo em Deus, ele vai te dar discernimento para você poder resolver, tá bom? Nós paramos no 12. No 15. No 15. 16 diz assim: enfeitei a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas com linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemo-nos com amores, porque meu marido não está em casa e foi fazer uma longa viagem. Versículo 20. Levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Do 15 ao 20.
Por isso, saí ao seu encontro, vim procurá-la e agora encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Agora travou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo falar com a Nayara. Senão eu vou pegar o... Voltará para casa antes da lua cheia. Nayara, repete de novo, porque a internet sua deu uma travada e aí a gente não ouviu. O capítulo, os versículos que eu li? Isso. Tá, então é do 16 ao 20. Isso. Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor. Até o amanhecer faremos amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. E não voltará para casa antes da lua cheia. Então, assim, eu acho que essa parte é a parte mais doída do capítulo. Por quê? Porque ela está falando para os... Porque assim, tem adultérios que são escondidos. A pessoa não sabe que a pessoa era casada. Ela está falando para ele, olha, eu sou casada, meu esposo não está em casa e ele vai demorar a chegar. Então assim, quando a lua cheia, ou seja, ele vai passar dias para vir. E mesmo assim, irmão, olha o tanto de sinais que essa mulher está dando. E mesmo assim, esse jovem sem juízo, vazio de juízo, ele não consegue reagir a essa situação. Então, assim, ele não está sendo enganado. Ela está falando... E aí, vem ela falando do planejamento. Ou seja, antes dela sair de casa, ou seja, ela vem, né, do sacrifício e tudo, e antes dela sair de casa, ela prepara a casa dela, né, a cama dela com especiarias. Esses óleos que estão sendo citados aqui, eles normalmente eram usados em noite de núpcias. Ou seja, quando o casal ia ter a sua primeira noite, eles colocavam linhos finos, eles colocavam para perfumar mirra, né, canela. Então, esse tipo de ação que ela está fazendo é como se fosse uma noite de núpcia, que era a noite mais, assim, vamos dizer, a noite mais especial do casamento. Então, além dela estar oferecendo um banquete, ela está oferecendo uma memória da qual ela já passou e esse jovem talvez não tenha passado, porque por ele ser jovem, ele ainda não tinha se casado. Então, assim, ele está vivenciando algo que não é para ele. Então ela vai fazer toda essa preparação, ela vai sair de casa e vai deixar esse ambiente preparado. Por quê? Porque já estava no coração dela a malícia. E aí todos os atos que ela está fazendo, por mais bonito que seja, preparar o quarto com pano com linho fino, perfumado, mas tudo aquilo ali está sendo feito para quê? Para o adultério. E aí, como a Bárbara falou, o problema não é usar essas coisas. O problema é por que está sendo usado, para quem, para a pessoa errada. E aí, é essa parte do casamento que muitas das vezes a religiosidade ela entra, porque ela ensina, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha o que ela está fazendo. Ela está fazendo algo bom para a pessoa errada, então se torna errado e se torna pecado, porque ela devia estar fazendo isso para o esposo dela que vai chegar de viagem. E se ela estivesse fazendo isso para o esposo dela, ela estava certíssima de usar o melhor, o mais perfumado, mas ela está fazendo aquilo ali, ela está tornando aquilo ali pecado. Você está vendo como é que é contraditório? Você pode usar algo no seu casamento que não é pecado, mas se você usar a mesma coisa com uma pessoa que não é sua, aquilo ali vai se tornar pecado. Não é o objeto, a situação que é o pecado. É o seu coração que vai tornar aquilo ali pecado. É o seu coração que vai tornar. Você pode se produzir para o seu esposo. Você não pode se produzir para o seu vizinho. É a mesma roupa. O pecado está na roupa? Não está na roupa. Está no coração e está na intenção. Ela fez toda aquela situação para poder o quê? Para poder oferecer para o jovem o caminho do pecado. E ele, sem juízo, coração vazio, mesmo ela falando para ele, eu sou casada. Eu acabei de fazer os votos, estou oferecendo um banquete, a minha cama está assim. Ela está dando todo o relato para ele. E mesmo assim, ele está tão envolvido, irmão. Ele está tão envolvido que ele não tem forças para dizer não. Porque é isso que o pecado faz, ele é como uma teia de aranha. Ele vai te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo, e às vezes o inimigo ele é tão sujo que ele ainda fala que aquilo ali é errado, mas você está tão envolvido que você não tem força para correr. Você não tem a força para fugir. Você não tem a força para fugir, porque quem te dá essa força é o coração sábio. Que o coração sábio, ele te dá força para você fugir lá no início.
Porque olha o tanto de coisa que aconteceu. Então, talvez você esteja vivendo uma situação como essa. Você sabe que é errado, mas você não tem força para fugir. Você não tem força para abandonar essa situação. Mas Deus, Ele te dá essa oportunidade através desse estudo para você perceber, para você abrir os seus olhos, para você olhar para essa situação e ver se, olha, tá bonito, tá cheiroso, tá maravilhoso, mas é errado. O problema está na mirra? Não. O problema está no linho fino? Não. Então, você sabe o que acontece? Tem pessoas que estão colocando problemas em lugares errados. Ah, o problema, você sabe o que é? O problema está na casa. Não, o problema é o nosso carro. O problema é a cama. Não, o problema é a intenção do coração. Com que intenção você está fazendo isso? Com que intenção você está agindo dessa maneira? Fuja da aparência do mal. Fuja, que a sabedoria te dá força na tua perna para você fugir. Porque se você ficar se envolvendo, se você ficar dando conversa, se você ficar prolongando a conversa, prolongando a atenção, mas eu quero ser só educado, não faça isso. Nós somos a escola bíblica aqui, você sempre está vendo eu e a Bárbara dando estudos, mas nós não somos as únicas pessoas que dão estudo. Então você vê, tem pessoas que falam assim, vocês são loucas, vocês colocam o telefone de vocês à disposição. Então, nós sabemos que como mulheres pode até ser perigoso a gente fazer isso, mas quando você manda mensagem para mim e para a Bárbara, por exemplo, se você mandar mensagem para a Bárbara, o marido dela vai ver. Então, assim, se a pessoa vir com segunda intenção, né, porque a gente sabe que quando você abre um espaço assim, as pessoas vêm como segunda intenção, mas tem pessoas por trás de nós. Então, nosso celular não tem senha, não tem segredos entre o relacionamento. Então, assim, talvez o esposo da Bárbara está até ouvindo a live. Então, assim, não há esse negócio, não, tá no meu celular, você não pega, entendeu? Tá com senha, você não pode saber e tudo. Esse tipo de coisa é muito perigoso por dentro de um relacionamento. É muito perigoso. Aí a gente fica colocando culpa nas pequenas coisas, né? Fica colocando culpa nas pequenas coisas. Não pode. Haja corretamente. Pega a intenção do seu cara, porque sem, irmão, uma coisa mínima pode se tornar pecado. Você sabe qual é o maior motivo de divórcio hoje no Brasil? Não é uma roupa, não é uma indecência, é isso aqui, ó. Celular. Você sabia que o maior começo dos adultérios no Brasil está começando pelo celular? Você vê alguém mandando parar de usar o celular? Não vê. O problema está no celular? Não tá, porque você usa para trabalhar. Você está usando aí para assistir uma live para abençoar a sua vida, para você aprender. Por quê? Porque o problema não é o aparelho. É a intenção que você está usando, porque o mesmo aparelho que você está assistindo esse vídeo aqui, que você está assistindo a live que você está aprendendo, você podia estar assistindo outro tipo de coisa que não vai edificar a sua vida. É o mesmo aparelho. Aí o que a religião faz? Demoniza o aparelho. Ela demoniza o aparelho, ela demoniza a roupa, ela demoniza as situações, ela demoniza coisas dentro do casamento, sendo que o problema é a intenção do coração. É a intenção do seu coração. Então, aquela mulher pegou o que tinha de melhor, irmãos, para a intenção errada, para a pessoa errada. Isso sim se tornou pecado. Então não deixe que você seja dominado ao ponto de você estar vendo, estar escancarado que está errado, mas você não tem mais força, porque está tão entrelaçado. Por quê? Porque ele está desde o capítulo 1 falando, guarda teu coração, filho, guarda teu coração, filho, presta atenção, filho, atalhando no teu coração. Você sabe que quando chegar na hora que você precisar usar essa força dentro do teu coração, se o seu coração não tiver isso, eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil você sair correndo. É muito difícil, e eu tenho falado muito isso, não brinca com a tentação, não brinca com o pecado sexual, com a imoralidade, não brinca, você sabe porque a nossa carne ela é muito fraca para esse lado. Então tome cuidado, você que é obreiro, vigie mesmo, vigie quando você estiver orando por alguém, quando você estiver dando um aconselhamento, porque você pode ter os seus olhos de luz, mas talvez a outra pessoa não. Olha, existem situações, e aí a gente é muito aberto quanto a isso, que às vezes a pessoa vê o outro pregar e ele se encanta pela pessoa, ele se encanta com o dom, de uma maneira, irmão, que a pessoa fica quase apaixonada. Se você não tiver um posicionamento de parar com aquilo ali, a pessoa imagina que você está dando ousadia, você só está sendo educado. E aí o coração da outra pessoa vai imaginando coisas. É por isso que é importante você ter um Espírito Santo, o discernimento. Você sabe que tem elogios que verdadeiramente a pessoa está te elogiando, não é da maldade, mas existem elogios que se ele entrar no ouvido e entrar num coração vazio, até o que é educação você interpreta errado. E aí vai criando uma expectativa que é que o inimigo quer.
Ele quer que você continue ouvindo. Porque assim, como eu falei nas outras lives, a gente não tem domínio da primeira mensagem nem do primeiro olhar. Mas a partir do segundo olhar, você pode controlar e falar assim, eu não quero, eu não vou paralisar, colocar o seu pensamento e falar, olha, isso é desrespeitoso, isso desrespeita a minha aliança. Não é porque o outro merece, irmão. Ah, não, eu não vou fazer isso porque meu marido não merece. Não, você tem que fazer porque você teme a Deus. É pelo temor ao Senhor é que você não faz. Por mais que a cama seja bonita, por mais que esteja cheirosa com mirra, mas é por causa do Senhor, por causa do temor ao Senhor, você foge. Eu dou até dois exemplos, né? Eu gosto de trazer a Bíblia em outros livros para ela ficar bem lúdica, para você entender bem o conceito. O que a pastora Nayara está falando, nada mais, nada menos, dois exemplos para você que está passando por essa situação. Você tem duas escolhas, não existe uma terceira opção. Você tem a escolha de você ser como José, que na hora que se apresenta, você está com o seu coração cheio, você está com o seu espírito forte, a ponto de você correr. Ele não ficou nem para falar nada não, irmã. Ele falou, não quero, ela não aceitou, saiu correndo, ficou túnica, ficou tudo, porque ele saiu correndo. Ou você tem a opção, se você já está no erro, Bárbara, olha, aconteceu uma situação, eu respondi a mensagem, entendeu? Eu comecei o problema e tudo. Você tem a opção de você ser igual a Sansão. Você que é um homem e uma mulher de Deus, o único caminho para você que já está no erro é o arrependimento. Sansão, ele teve que arcar com as consequências, ele teve que ter o arrependimento, ele teve que ter os prejuízos que ele teve, a perca que ele teve, mas ele alcançou a graça e a misericórdia de Deus, que foi o arrependimento. E conseguiu de Deus o reconhecimento do arrependimento dele. Então você tem duas opções. E aí você tem que se lembrar, se você quer ser como José, né, dessa situação vir e você está cheio, estar atento, ter entendimento, ter sabedoria para fugir, ou se você vai se tornar ou já se tornou como Sansão. Eu tenho certeza que as coisas não aconteceram do dia para a noite, foi uma sequência de coisas que aconteceram, e quando você se dá por apercebido, quando Sansão ele foi ficando vazio, ele foi se esvaziando de Deus, ele foi bebendo, ele foi se enchendo de outras coisas, quando chegou no ápice de cortar o cabelo, foi quando ele já estava vazio de Deus, e aí veio aí o arrependimento. Então, você pode ter as duas opções, mas se você já caiu, se você está no problema, você quer sair dele, arrependa-se. Ore para Deus, fala, Senhor, eu me arrependo. Antes eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse entendimento, essa sabedoria, mas hoje eu tenho, e eu me arrependo. Me dê a oportunidade de consertar. Enche o meu espírito de coragem para me arcar com as consequências, mas para mim poder conseguir alcançar a sua alma. Ela precisa alcançar Cristo novamente. Porque se você leva isso até o final da vida, você vai perder a tua salvação por um motivo. Por um adultério, por um problema que não deveria ser um motivo de perda de salvação. E aí o que a pastora Nayara falou, né? A questão do prazer, a questão de aqueles olhos que ela estava utilizando, aquele lençol bonito, aquela ornamentação bonita, trazendo para os dias de hoje, né? Existem mulheres que têm problemas de saúde, têm problemas devido à idade. Eu já tenho 34 anos. Quando eu tinha 21, a situação do casamento, dessa parte sexual de prazer, era uma. Hoje com 34 é uma, com 54 vai ser outra, com 60 vai ser outra. Então, assim, o médico ele tem autonomia para você consultar um ginecologista e você saber o que você pode fazer para melhorar o seu casamento. A ornamentação, decorar o quarto, usar uma roupa bonita para o seu esposo. A igreja ela não tem essa autonomia. Biblicamente, não foi dado autoridade para a igreja dizer para você como você tem que viver a sua vida sexual com seu marido ou não. É algo que a Bíblia me fala, ó, deixe seu pai, deixe a sua mãe, una-se ao seu marido para que vocês sejam um só. E aí o que é isso, irmãos? O que o meu pai e minha mãe pensavam é problema deles. A partir do momento que eu casei no meu casamento, a decisão é minha e do meu esposo. O que a igreja pensa, o que os outros vão pensar é problema deles. O que eu estou me tornando um com o meu esposo. E aí é o grande erro que nós cometemos. É esse, eu achar que eu tenho que me vestir como a minha mãe aprova, como o meu pai aprova, como a igreja aprova. Eu tenho que me vestir como o meu esposo vai me achar bonita. Eu tenho que me vestir como ele também tem que andar como eu acho bonito. Às vezes o seu olho está cobiçando um homem ou uma mulher na internet porque ele está com uma roupa que você nunca viu seu esposo usar.
E por que não sentar com o seu esposo e falar, olha, amor, vou comprar essa roupa para você, você pode usar ela para mim por um dia? Por mais que você não goste ou que você não queira, o seu corpo, ele é do seu esposo. E o corpo do seu esposo, ele é seu. Para o bem do casamento, para a aliança dos dois, como vocês agora são um só, eu creio que não custa nada, porque a Bíblia, ela me diz isso. Ela me diz que os homens e mulheres de Deus que se casaram, que tiveram casamentos ali, eles procuraram um satisfazer o outro. A gente vê aí Raquel, a gente vê Lia, a gente vê tantas mulheres que viveram para estar com o marido. Quantos anos Raquel passou sem filhos e ela estava com o marido dela? A Bíblia me fala que ele amava ela, né, mais até do que a irmã. E não era por conta dos filhos, não é por conta da multiplicação somente. Essa parte ela não é feita só para isso. Amava porque os dois tinham um relacionamento amoroso, um amava o outro. E aí, irmãos, o que eu quero deixar bem claro aí? Com a tecnologia, ela é muito boa hoje, né? A pastora Nara falou a respeito do celular. Ela é muito boa, mas ela é uma armadilha também muito grande para você no seu casamento. Não existe isso de privacidade. Não existe o que é meu, o que é seu, é seu. Se está existindo, é porque vocês não se tornaram um. Porque o meu celular, ele só é meu e o celular da Nayara só é dela, porque nós duas não somos uma. Porque a partir do momento que eu sou um com meu esposo, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu e somos um. Então, se você me mandar uma mensagem, ele vai olhar as lives, ele acompanha aqui junto, até porque ele é um pastor. Ele intercede, as lives ele passa orando, intercedendo. O noivo da Nayara, cada live que nós fazemos, ele assiste, ele ora, intercede por nós. Por quê? Porque Deus nos chamou para estar aqui à frente da câmera. Mas eles estão orando e intercedendo por nós. E nós somos um. Não existe você me mandar uma mensagem ou você ligar para ele e eu não estar sabendo. Não existe esse negócio de privacidade no casamento, porque a aliança ela foi feita. A menos que você não queira ter a aliança. Se você não queira estar no casamento. Aí é outra situação. Aí você pode buscar dentro dos respaldos bíblicos, né, se o seu marido não é mais presente dentro de casa como homem, como relacionamento, e aí nós vamos estudar depois isso profundamente, essa questão do que é aliança, do que é casamento, do que é estar presente, né, e aí dentro dos requisitos da Bíblia, se há adultério, se ele não está presente, se ele não quer estar casado, você não quer estar casada, vocês não estão mais de acordo, né, não tem como os dois, um andar por um caminho e outro por outro. Se vocês não querem mais estar juntos, vocês têm essa autonomia dentro da Bíblia do divórcio, é melhor que vocês divorciem. Por quê? Porque no momento de agressão, você não é obrigada a ficar sendo agredida pelo seu esposo só para manter uma aparência de casada. Você não é obrigada a viver com adultério porque você quer estar casada. Você está fazendo a sua vida infeliz, você está fazendo a sua família infeliz e você ainda está perdendo a salvação. Então, precisa sentar para resolver essa situação, ou todos estiverem de acordo de prosseguir com a família diante da presença de Deus. E aí eu tenho certeza, irmãos, porque Deus, por misericórdia e por graça, Ele faz. Ele restaura, Ele cura, Ele refaz aliança, Ele é capaz até de colocar na sua cabeça o esquecimento de você nunca mais aquilo ali doer ou você se lembrar. Mas é você esquecer e perdoar mesmo. Não é você toda situação jogar na cara. Não é toda situação você apontar os erros. Então, quando entra Deus, a presença de Deus na situação, Ele resolve. Mas ele precisa ser convidado para isso. Os mandamentos de Deus, eles precisam ir até o seu coração para isso. E aí você precisa estar atento, você precisa querer guardar como um tesouro no seu coração a palavra de Deus, para que Ele possa te dar a saída, tá? E vamos finalizar. A gente parou em qual, Nayara? Paramos no 20. Vamos ler do 21 em diante. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se, com a lisonja de seus lábios, ela o forçou. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como tolo para a correção dos estúpidos, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouve-me, pois agora, ó vós filhos, dai-me ouvidos e atentai para as palavras da minha boca. Não permita que teu coração desvie para os seus caminhos. Não te percas em suas veredas. Porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. E a partir do 21 até o final.
Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu, como o boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como uma ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custaria a vida. Agora, meu filho, escuta o que eu digo e dê atenção à palavra da minha boca. Não deixes que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que foram por elas mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. Muitas palavras lisonjeadas, então aqui está falando de algo que foi insistente. Essa situação, ela não se repetiu só uma palavra, foi insistente. Então, assim, foi insistente porque ele permaneceu ali. Enquanto você permanecer no local do pecado, as palavras existirão. Então, assim, ele ficou ali presente e as muitas palavras, ou seja, as muitas tentativas, porque não pensa você que o inimigo vai tentar só uma vez. Ele não vai tentar só uma vez, não vai ser uma única oportunidade. Ainda mais quando se trata, irmão, de aliança. Não é só uma vez que vai ser tentado. Então, assim, pelas muitas palavras, pelos muitos elogios, pelas muitas tentativas, ela o arrastou. Ou seja, ele foi tomado com grande força. Porque o pecado, ele tem força para nos derrubar se a gente não vigiar. E aí fala assim que essa ação, ela fez isso com muitos fortes. Muitos homens fortes. Ou seja, muitos homens poderosos, homens que foram caídos por palavras. Você imagina isso, mano? Não foi pela força. Bárbara deu o exemplo de Sansão. Sansão não foi derrubado por um exército. Ele não foi derrubado por um armamento de guerra. Ele foi derrubado por uma mulher que o elogiava. Por palavras simples, mas que encontrou o que é um coração vazio. Então esses homens poderosos, homens importantes, foram a morte, e ali a morte o quê? Porque quando você cai no pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então quando você se entrega à vida de pecado, você está entregando a sua alma para a morte. E aí essa morte, ela veio através de palavras. Pode ser parecido uma coisa muito simples, porque às vezes o inimigo, ele não vai vir com armamento de guerra, ele vai vir com palavras. Quantas pessoas hoje estão com depressão por causa que alguém lançou uma palavra? E aquela palavra, ela entrou e fez um estrago ali dentro. Ou seja, não foi um tapa. Tem pessoas que vivem em relacionamentos em que a mulher nunca apanhou. O homem nunca apanhou. Mas as palavras que saíram, elas são piores do que se ela tivesse levado um tiro. Pior do que se ele tivesse levado uma facada. Às vezes você fala assim, olha, eu nunca bati no meu filho, eu não bato no meu filho, meu filho não sabe o que é violência, a minha casa não tem violência. Mas as palavras que são lançadas é pior do que uma surra. As palavras que muitas das vezes você dirige para o seu esposo e para a sua esposa é como se você estivesse dando um tapa. O nome disso é violência psicológica. Existem palavras que, dependendo de como você fala, irmão, é pior do que uma facada. Então cuide das suas palavras, cuidado com as suas palavras, cuidado com as coisas que você fala, porque isso arrasta. Ele foi arrastado por palavras, ele foi dominado por palavras, ou seja, por uma situação que se repetiu. Por quê? Salomão está olhando essa situação. Por que Salomão não intervém? Você já se perguntou, por que Salomão não deu um grito lá do terraço dele? Ô jovem, essa mulher aí não presta não, vai para sua casa. Mas por que é que ele não faz isso? O segredo está lá nos primeiros versículos. Porque ele não se atentou. Tem vezes, irmão, que o Senhor vai mandar os profetas dele para falar, vigia, cuidado. Mas tem horas, irmãos, que o Senhor vai nos permitir a ser arrastado, sabe por quê? Porque a gente não deu ouvidos. Ele está desde o capítulo 1 dizendo, meu filho, presta atenção, meu filho, foge, meu filho, tem entendimento, tem sabedoria. Aí quando nós somos arrastados, irmão, por uma escolha nossa, é por isso que eu falo que esse pecado, ele não tem desculpa. Eu não tive intenção, quando eu fui ver, você teve chance de correr, mas a gente não quer correr, irmãos. A gente não quer correr. O homem fala, não, vai entender porque eu sou homem, entendeu? Eu sou homem, entendeu? Mas acima do seu homem, você tem que temer ao Senhor. José era homem também. Sim. Então, assim, essas coisas, elas não podem prosseguir. Porque isso arrasta, o inimigo arrasta você para o pecado. Aí ele fala assim, aí a casa é morte.
Porque começa com banquete, começa com mirra, começa com tudo, mas no fundo, é morte. E Salomão, ele não vai intervir nessa situação. Ele não vai gritar lá do terraço, vai embora. Você sabe por quê? Porque ele está sendo avisado. Tenha sabedoria, cuidado, vigia. Quantas vezes, irmão, o Senhor fala isso comigo, com você? Olha, vigia, ora mais, busca mais. Você sabe por quê, irmão? Porque o Senhor está lá do alto vendo toda a situação. Mas aí, se eu não estou com os ouvidos atentos, porque ele fala assim, olha, escuta os meus ensinos. Atente os seus ouvidos, ou seja, presta atenção. Aí, se eu não prestar atenção, se eu não guardar o que o Senhor está ensinando, por quê? Porque os mandamentos estão sendo ensinados. Deus está ensinando, mas se eu não guardo, aí quando chegar na hora, o inimigo eu vou abrir espaço para o inimigo me dar uma rasteira. Aí ele me arrasta. E aí a casa é uma casa de morte. Pode ter cheiro de mirra, mas é morte. E muitos caíram nisso. Você sabe que é homens poderosos. Quantas pessoas, irmão, por isso que a Bíblia fala, você que está de pé, cuide para que você não caia. Cuidado, você pode ser uma mulher de oração, você pode ser um homem de oração, você pode ser um obreiro perfeito e tudo, mas se você não vigiar, o inimigo nos dá uma rasteira. Então, guarde os mandamentos do Senhor, guarde para que quando chegar a hora, você tenha força para dizer não. Para quando encontrar falar não. Não é que você não quer, porque às vezes a sua carne pode até querer, pode até mexer na sua carne, mas por temor ao Senhor você fala não. Senhor, por amor a Ti, eu não aceito, por mais que você queira, por mais que a sua carne deseje, por mais que a sua carne grite, você vai ter forças por causa do mandamento do Senhor que você guardou. Porque é nessas horas, irmão, é nessas horas que vai fazer a diferença. É por isso que esse jovem é vazio. Porque de todas as chances que foi dada a ele não teve força de sair. E ele é levado, a Bíblia fala, ele é levado como um boi para o matadouro. Você já viu um boi sendo levado para o matadouro? Ele é tão forte. Irmão, um boi, ele é mais forte do que um homem. Mas um homem consegue levar ele para o matadouro. Porque se o boi soubesse da força que ele tem, ele não ia deixar um homem levar ele. Ele tem muito mais força. Tem boi, irmão, que chega de quase pesar olha o tanto de quilos que pesa um boi para um homem. Mas ele é levado, ou seja, ele tem mais força. Mas ele não está no domínio, não é ele que está dominando, ele está sendo dominado. Por mais que ele tenha mais força, ele tem mais peso, mas ele não tem o quê? Entendimento que ele é mais forte. Se ele tivesse o entendimento e a sabedoria que ele é mais forte, eu duvido que levasse um boi para o abatimento. Mas ele não tem o entendimento de que ele é mais forte. Ele não tem o entendimento que ele é mais pesado, que uma cabeçada que ele der, um homem vai levar. Pela falta desse entendimento e tudo, ele é dominado na sua força e levado. Então esse jovem, ele não tem a sabedoria, ele não tem o entendimento, porque a Bíblia diz assim, jovem, você é forte. Você já venceu o maligno. Mas se eu e você não tiver esse entendimento, mesmo você sendo jovem, mesmo você sendo forte, você leva uma rasteira. Pela falta do conhecimento e pela falta de sabedoria. E pelo orgulho de que nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. Cuidado, irmão, porque começa com um banquete. Começa com linhos finos, mas termina com morte. E para finalizar, aí eu quero comentar com você a respeito dessa morte. Porque o que acontece? Você pode estar passando por uma situação dessa, ou essa situação ela pode chegar para você e você falar bem assim, não, mas eu já fiz, entendeu? Ou eu vou fazer, e eu não aconteceu nada. Não aconteceu nada, as coisas estão dando certo. Já tem muitos anos que eu vejo algumas pessoas em adultério e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Não acontece nada. A pior morte que você pode ter não é a morte física. A Bíblia ela nos orienta que a morte principal é a morte da tua alma. Você pode não ter visto resultados palpáveis, porque ainda não virou um escândalo, mas muitas das vezes a gente vê que pode passar o tempo que for, a gente vê que uma hora vira um escândalo, né? Mas a pior morte que você pode ter é a morte da sua alma. E aí você vai saber identificar, por exemplo, você não sente mais a presença de Deus, você vai para os cultos, você até se veste bem, você ora, você lê a Bíblia, mas você não tem mais comunhão com Cristo. A sua alma, a gente costuma falar assim, o Espírito ele comunica. A sua alma ela sente quando você está no erro. Aquele prazer no adultério ou no erro que nós estamos citando aqui adultério, mas todo tipo de erro, todo tipo de pecado que você estiver cometendo, o seu espírito, a sua alma ela comunica. Você sente um mal-estar, você sabe que aquilo ali é errado.
Você tem um prazer momentâneo, uma felicidade momentânea num local que você está fazendo algo que você sabe que é contrário à Bíblia, mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você não tem felicidade. Às vezes você é um empresário, uma empresária, uma pessoa concursada. Nós temos aqui no Centro-Oeste muitas pessoas concursadas. Mas você é uma pessoa que tem estabilidade financeira, mas você não tem paz, porque você utiliza do dinheiro para comer o que você quer, mas aquilo ali não te traz alegria. E aí muitos falam do mal do momento, que é a depressão, que é a ansiedade, mas muitas das vezes você está só no pecado. É uma forma da sua alma estar comunicando que tem alguma coisa que está errada. Você quebrou a sua aliança, você permanece no erro, você permanece na mentira. Às vezes, hoje nós comentamos de um caso que uma pessoa fez uma coisa errada e já vive anos com essa situação errada e Deus está cobrando agora. Deus está dando sonhos, Deus está fazendo situações, Deus está cobrando e a pessoa não tem paz. Ela tem dinheiro, mas ela não tem paz. Ela tem a casa, ela tem o casamento, ela tem tudo. A gente brinca muito aqui, muito bem combinadinhos, né? Você vê a roupa, todo mundo de azul. O Natal nós vemos aí as famílias tudo de vermelho, a mesa farta, a reunião de família. Mas quem é de fato a sua alma, a sua vida, a tua consciência quando você deita no travesseiro? Quando você sabe, quando você fica confortável com quem realmente você é diante da presença de Deus. É essa morte que nós estamos falando. Então nós vamos orar agora para finalizar essa live. E eu quero orar por você, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua vida, mas principalmente por essa situação de morte da alma. Você que não caiu, que você possa se fortalecer, que Deus possa preencher o seu coração para que isso, quando vier, quando chegar essa situação, você seja capaz de fazer como José. Mas se você caiu, que você seja capaz de se arrepender. Porque difícil é aquele que, assim como Judas, não coube arrependimento. Como inimigo das nossas almas, não cabe arrependimento. Eles são condenados, já estão condenados pela eternidade. Então não espere chegar à morte física para que você já esteja condenado. Arrependa-se. Arrependa-se do erro. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se até hoje você nunca viu o Evangelho ser falado dessa maneira, se até hoje você nunca viu a igreja, Jesus ser falado dessa maneira, a igreja te afastou, quebrou sua aliança, quebrou seu casamento. Se porventura você estava casado, você, como eu, você fez tudo que estava dentro da cartelinha do figurino. Sabe aquele checklist? Eu fiz assim como você o checklist. Eu namorei, eu casei virgem, eu casei na igreja, fiz tudo conforme manda o mandamento. Às vezes você fez tudo, mas você foi decepcionado. Foi dentro da igreja que aconteceu o adultério que destruiu a sua família. Você às vezes era esposa de pastor, aconteceu o adultério, você perdeu a sua família. Nós refletimos muito sobre essa situação. Quando há o adultério nas lideranças, o homem ele se reconstrói muito fácil. Mas as mulheres elas ficam abatidas. As mulheres muitas das vezes elas não conseguem se refazer espiritualmente, nem no casamento, elas não conseguem ser mais felizes. É destruído a vida da mulher. Eu quero orar por você, mulher, que às vezes você passou por essa situação. Às vezes você quebrou sua aliança com Deus por uma decepção do homem. Não deixe de voltar para Jesus, porque o homem quebrou sua aliança. Porque ele cometeu o adultério, ele deixou o coração dele vazio, ela deixou o coração dela vazio a ponto dela se corromper. Não leve essa culpa para você, não é a roupa, não é o cabelo, não é o corpo. Né? Muitas mulheres aí acham que o corpo dela fez o marido dela procurar outro. Não, foi a falta de temor a Deus. Foi a falta de responsabilidade com a aliança que estava no seu dedo, que essa pessoa fez isso. Então nós vamos orar por vocês. Amém? Aproveitando isso, né? Eu recebi aqui uma mensagem no WhatsApp, não vou falar o nome da irmã, mas ela diz, né, que desde a live de ontem ela tem sido tocada exatamente por isso, porque ela passou pela parte do adultério, né? E aí o casal se uniu novamente, mas desde que nós estamos falando, né, desde o capítulo 5, na verdade, ela percebeu que como foi colocada uma pedra no assunto por uma questão ministerial, né, ela sabe que eu estou falando dela, mas eu falei que eu não ia falar o nome, e aí por uma questão ministerial, né, para não se explodir para a igreja o caso, porque eles são, no caso, pastores, se colocou uma pedra em cima. Então, assim, né, não falamos sobre isso e tudo, só que com os estudos ela percebeu tanto que isso machucou ela, né, e aí eu acho que foi, deixa eu ver qual foi o estudo que ela falou, então foi do capítulo 5, né,
que nós falamos sobre isso, e ontem nós falamos exatamente sobre isso, né? No caso, foi a Bárbara que comentou, né? Olha, chama a pessoa, conversa, resolva, né? Falamos isso, foi ontem, né? Foi ontem. Não, e aí, depois de 5 anos, né, que isso aconteceu, ontem ela sentou com ele e falou como é que ela se sentia. E aí ela está contando assim, que ontem verdadeiramente houve o perdão, né? Então eles se perdoaram de verdade. E aí ela conta isso e agradece, fala, olha, porque ela não existe colocar uma pedra. Então ontem ela sentou e falou no caso ela ouviu ontem, fez isso hoje, né? Sentou no café da manhã e falou, olha, eu me senti assim. Ela contou como foi que ela se sentiu. Como ela se sentiu. E como ela estava se sentindo pelo fato de não se falar sobre o assunto. E aí ela falou que depois de tanto tempo, verdadeiramente houve o perdão. Então hoje ela sentiu que verdadeiramente ela perdoou, se sentiu perdoada e sentiu que o coração dela está leve. Então a gente fica muito feliz com isso, que um casamento foi restaurado de verdade, não ficou uma coisa de aparência, né, que verdadeiramente está sendo retomada uma aliança com Deus. Então, irmão, esse é o poder que a palavra faz, o ensino verdadeiro da palavra faz. Então, assim, ela viveu um tanto tempo de aparência, olha, está perdoado, está isso, está aquilo, mas dentro dela ela sabia que não estava perdoado. E aí vem a palavra, nos confronta, né, e ela reconhece, conversou, e aí o marido verdadeiramente pediu perdão, porque não sabia que ela tinha se sentido assim, e aí ela falou que depois de 5 anos verdadeiramente houve o perdão verdadeiro. Então nós ficamos felizes. Eu espero de coração, eu e a Bárbara e a Escola Bíblica espero que vocês tenham um casamento a partir de hoje de verdade, não de aparência para mostrar para a igreja, mas um casamento de verdade, e que tudo que vocês não viveram das bênçãos no passado, que o Senhor possa dar em dobro para vocês, para que o inimigo veja que o nosso Deus restaura a aliança. Amém? Glória a Deus pela sua vida, obrigado pelo testemunho. Como eu disse no início da live, eu creio que Deus faz. E de verdade, não só por você, mas por todos aonde essa live chegar, todos os casamentos. Eu creio e eu declaro que Deus, né, o nosso Todo-Poderoso, ele possa fazer, a partir desse momento de perdão que é feito, dessa declaração de perdão, essa conversa entre vocês nos casamentos, que a partir de agora, vocês sejam felizes verdadeiramente um para o outro. Vocês possam ter prazer, assim, saber, né, viver um para o outro, saber passear, saber viver momentos íntimos, momentos juntos, que não só vocês, mas que todo mundo espiritual, todas as pessoas possam ver Deus no casamento de vocês. E glória a Deus por isso, porque quando o nosso Deus vence, quando Deus ele faz isso, irmãos, é uma festa assim magnífica, porque o inimigo ele luta diariamente. Ele luta todos os dias para destruir você, o seu casamento, a família, porque é uma das maiores ordenanças que Deus deu. Então lute diariamente pelo seu casamento. Né? Não tenha vergonha de sentar, de dizer, de falar e de se perdoar, de perdoar o outro. Se há essa oportunidade de perdão, de tratamento, eu tenho certeza que Deus ele é especialista em botar o bálsamo que cura. Ele tem me curado, né? Eu tive relacionamentos fracassados, ele tem curado meu esposo, que teve relacionamentos também que não deram certo. E por isso, com propriedade, nós sabemos que Deus ele tem a maneira certa de trabalhar. E glória a Deus, que Deus possa trabalhar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e que esse testemunho que aconteceu na vida dessa pessoa possa acontecer na sua vida também, né? Feche as brechas, atente à voz do Senhor, para que você possa ter força para fugir daquilo que desagrada ao Senhor. Às vezes não é um adultério, mas é uma oportunidade, é uma situação que você sabe que vai desagradar ao Senhor, por mais pequena que seja, mas se desagrada ao Senhor, não faça. Não faça. Fuja em amor ao Senhor. Fuja, por mais que a sua carne queira, por mais que seja uma oportunidade boa, por mais que você vá ganhar prestígio, dinheiro, oportunidade com isso, mas se desagrada ao seu Deus, e se você o ama de verdade, você vai fugir em amor a Ele, e que o Senhor te dê força para isso. Feche seus olhos. Deus, Pai, eu te louvo, obrigado, Senhor, porque tudo isso é graça tua, tudo isso é a força do teu poder. Nós só somos escravos. Meu Deus, nós não temos privilégio nenhum. Tudo é teu, tudo é para a tua honra e é para a tua glória. Eu quero te apresentar cada vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada pessoa. Meu Deus e meu Pai, os testemunhos que a tua palavra que está fazendo. E eu creio que todo aquele que crê, Senhor, na transformação, todo aquele que crê que há uma oportunidade, que há uma esperança,
porque a tua palavra diz que se colocarmos a boca no pó, ainda há esperança. Deus, nós cremos nisso, Senhor, meu Deus e meu Pai, restaura, meu Deus e meu Pai, feridas, restaura, meu Deus e meu Pai, traumas, restaura, meu Deus e meu Pai, situações que para o homem não tem jeito de ser curado. O Senhor cura porque o Senhor é poder. Meu Deus e meu Pai, todos aqueles que se arrependem e pedem uma nova oportunidade, Senhor, que seja dado a eles hoje a oportunidade da felicidade. Reconstrói, meu Deus e meu Pai, o que o pecado destruiu. Deus, reconstrói aquilo, meu Deus e meu Pai, que Satanás quis derrubar, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, dar força para essa mulher, dar força para este homem, meu Deus e meu Pai, prosseguir, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos teus caminhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, seja a força que essas pernas precisam, seja a força que esse braço precisa, seja a força que essa pessoa precisa, meu Deus e meu Pai, para suportar as situações. Meu Deus, é por amor a Ti que fazemos, é por amor a Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, é que eu te peço sobre a vida desta mulher e sobre a vida deste homem, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, e aonde quer que ela esteja, aonde quer que ele esteja, se crê no teu nome, Pai, grandes maravilhas o Senhor pode fazer. O Senhor pode tirar da depressão, o Senhor pode tirar da solidão, o Senhor pode tirar, meu Deus, da desesperança, o Senhor pode trazer uma oportunidade de felicidade, o Senhor pode renovar a aliança, o Senhor pode trazer uma nova esperança, meu Deus e meu Pai, um novo entendimento, o Senhor pode fazer tudo novo, Pai, porque eu creio na força do teu poder. Abençoa esta vida, meu Deus e meu Pai, e se ela te deseja no seu coração, meu Deus e meu Pai, renunciar às vontades dela para fazer a tua. Ajuda, Senhor. Ajuda no caminhar. E se essa pessoa deseja renovar a sua aliança, meu Pai, contigo. Meu Deus, meu Pai, no seu coração, não importa onde quer que ela esteja. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai ao encontro, porque ninguém está fora do teu alcance, Pai. E eu louvo e engrandeço o teu nome por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Uma boa noite, um bom descanso. Glória a Deus e até amanhã.